Volte. Volte, filho, enquanto é tempo, ao lar que você deixou. Volte, filho querido, Jesus não te abandonou. Se o mundo e a sociedade te censuram porque tu pecou, Jesus te chama, vem filho, o meu amor eu te dou. Amor puro e verdadeiro, só em Jesus você encontrou. Por isso ele te chama, pois nunca te desprezou. Volte, filho, à tua igreja, não espere mais, por favor. Jesus por ti deu a vida, sofrendo uma grande dor. Volte, filho amado, assim diz o Salvador. Ele te chama com carinho, ternura e muito amor. Volte, meu filho, ainda é tempo. Salve, salve família! Começando mais um podcast aí realizado pela Base Zero Esquerda, nome esse que define por completo a pessoa que vos fala nesse momento. E como vocês viram, a gente já começou em ritmo poético. O que tu achou, Gi? Achei bem bonita a poesia. Esse tá diferente, né? Tá diferente. Esse veio com um assunto que talvez o pessoal achou que não ia ter, mas a poesia é só um dos pontos que a gente quer trazer aqui hoje, porque vocês viram que a gente faz quando a gente tá acostumado de deixar eles se apresentar ou a gente apresenta eles. Acho que a gente apresenta eles. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Esses dois aí que estão na mesa aí, não sei se tu já conhecia. De vista conhecia. Ah, de vista, de conversar, há algum tempo aí. Pro pessoal que tá olhando a gente aí agora, que não sabe quem são eles já são patrimônio histórico tombado já da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que eu não sei se tu sabe quantos anos faz da primeira Igreja Adventista no Brasil. Não vou saber dizer. Não sabe? Eu pesquisei 125 anos, vocês sabiam? Quando fundaram a primeira Igreja Adventista no Brasil, há 125 anos atrás. E só pra título de curiosidade, que idade vocês têm? Eu tenho 74, completo. 74? É. E tu? Eu tô fazendo 78 hoje. Hoje? Será que vai ter bolo? O que tu acha? Será que vai ter? Não vai? Acho que daqui a pouco a gente vai descobrir se vai ter bolo ou não. Ela, 78? 8? Faz o quê? Uns 51 anos, então. Quando a senhora nasceu, faz uns 51 anos a recém que tinha realizado a primeira igreja adventista no Brasil, pelas minhas Com contas. certeza, Então. né? Tava recém no início. Não tinha nem... Recém fez 50 aninhos a igreja. Então eles pegaram o início. O iniciozinho. E essa é a ideia de hoje do podcast, é trazer um pouco da história do Adventismo, pra quem é novo, que nem lá nos bastidores tem dois novos lá que não lembram pra nós, né? Que não conhecem muito, talvez, da onde veio a Igreja Adventista, pelo que ela passou e tudo mais. Só que antes de começar o podcast, que a galera já viu que tem coisa pra comer de novo, né? Vamos fazer uma oração. Tu pode orar pra gente? Posso? Oremos. Senhor amado Deus, Pai, te agradecemos por podermos estar aqui, Deus, para a realização de mais um podcast. Pedimos a tua presença, Pai, que o Senhor se faça presente aqui conosco. Te agradeço por este alimento, que o Senhor possa abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém. A hora que vocês quiserem aí, pode pegar a pizza, não tem problema. Tu tem alguma pergunta pra fazer pra eles? Sobre como que era a igreja antigamente, se eles lembram como é que era no tempo deles, o que acontecia? Eu acho que então, né, pra começar, a gente pode perguntar como é que eles se tornaram adventistas, né? Boa pergunta. Eu sou adventista de berço. De berço. Tá, De berço. de berço? De berço. Ah, eu esqueci de falar os nomes deles. Aquele ali que tá na minha esquerda é meu excelentíssimo vô. Não fiquem apavorados, eu sou muito mais bonito, né? Acontece. Eu sei que talvez não pareça porque eu sou muito mais bonito, mas é meu vô. É adventista de berço, então quer dizer que o pai dele praticamente viu a primeira igreja adventista, então? Ah, com certeza. Com certeza. Esse é patrimônio histórico já da igreja da Feitoria Célia, José Natália Rodrigues, né? Isso. E aqui na minha direita aqui tem a minha avó. Também a patrimônio histórico tombado já da igreja, não pode sair mais de lá, né? É adventista de berço também, vó? Não. Não? Não. Eu conheci a igreja quando eu era criança, mais ou menos uns 5, 6 anos. Tinha uma tia minha que ia na igreja, ela era adventista. Mas quando eu cresci, eu vim morar com uma outra tia em Palmeira das Missões. Aí eu não ia mais na igreja, não pude ir mais na igreja. Mas um dia escutei no rádio Palmeira das Missões,
A Voz da Profecia com Roberto Rabelo. Aquilo ali eu me apaixonei pela Voz da Profecia. Mas como eu trabalhava no sábado, eu não ia à igreja nenhuma. Aí, então, eu fiz o curso da Voz da Profecia através da Rádio Postal, no Rio de Janeiro. Rádio Postal. Rádio Postal. Como é que funcionava a Rádio Escola Postal? Rádio Postal do Rio de Janeiro, Roberto Rabelo. E assim, as lições, quem corrigia era o pastor Ivo Souza. Ele já é falecido. E daí a gente mandava pelo correio, né? Via correio e as lições que eu preenchia e vinha as outras para me pelo preencher. correio, daí depois recebia outros. No correio. Quer dizer que hoje em dia é mais fácil porque tem a internet, né? Sim. Mas naquele tempo, no tempo da juventude da gente, também era bom, era divertido. Uma cartinha a gente mandava pelo correio. Demorava um pouquinho, mas chegava lá. Sim. E aí eu não podia ir na igreja, mas gostava muito da Voz da Profecia. Os conselhos que o Roberto Rabelo dava para a juventude foi muito bom para mim. Aquilo ali gravou na minha mente. Aí depois, a minha mãe ficou adventista. Eu já tinha um irmão que era adventista. Aí eu ia passear na casa da minha mãe, eu conheci ele. Ele aí, né? Conheci Na ele. época o bigode era preto ainda? Hã? Na época o bigode era preto. Aí eu conheci ele e fiquei adventista. E daí a gente casou na igreja. Eu até tenho a foto da igreja aqui. E temos até hoje. Há 53 anos já faz. Conheceu esse tal de Rádio Postal, vô? Também fiz o curso. Mesmo adventista, fiz o curso da Escola Rádio Postal. Era muito bom. Para nós, naquela época, era melhor do que hoje. Sim. Mas levava quanto tempo para vir essa resposta? Ah, era ligeiro. Aquilo ali era 15, 20 dias. É, mais ou menos. Opa, a juventude tá olhando nós, ó. Era ligeiro. 15, 20 dias. 15, 20 dias, ó. Se vocês mandam mensagem pra alguém no WhatsApp e reclamam que o cara levou um dia pra responder, tá no lucro ainda, ó. Tá no lucro. Se aquele tempo voltasse, a juventude hoje também ia acostumar e ia gostar. Sim. Era bom. Eu acho que não ia ter muito problema de ansiedade, né? Para nós, aquela época era melhor do que hoje. Mas, Era bom. Eu nunca tinha ouvido falar em Rádio Postal. Primeira vez. É novidade pra mim. Era o WhatsApp da época. Tá, e acho que essa pergunta o pessoal vai gostar de saber também. Que a gurizada hoje tá acostumada na sonoplastia, né? Até aqui a gente tem dois. Uma já é sonoplasta e o outro que tá nos bastidores. Tá aprendendo a mexer. Como é que funcionava pra cantar na igreja, já que não tinha os playback? Não, mas era tudo no gogó. Não tinha negócio de... o máximo que tinha era uma gaita, violão, cavaquinho, violino, mas tudo assim, sem tecnologia. era a capela. Hinos na igreja, tudo cantado a capela. E cantava. Cantava que aí 1000 metros de distância se ouvia a igreja cantando. Era bonito. E já tinha os inários, daí vocês usavam inários pra cantar. Inário. Não tinha nem como Adventista. reproduzir no telão lá. Não tinha telão. Tinha o inário e tinha a coletânea jovem. É. Tá, mas luz elétrica tinha. Não, era o lampião Aladim. Porque é Aladim, tu Aladim esfrega e sai o gênio. Era um lampião que clareava igual a luz elétrica, mas A querosene. Não tinha luz também. Não. a igreja não tinha luz nem água, só água de Nem poço. água? Nem água, só Ó. água de poço. O que a gurizada aí achou do desafio de ir pra um lugar assim? Às vezes os desbravadores não querem nem ir pro acampamento, né? Que não tem estrutura. E era longe, quem morava longe da igreja ia a pé. Não tinha como ir, Sim. era a pé. Batismo era no rio. No Rio. Ah, boa pergunta. Hoje tem que esquentar a água pro gurizada, Ah, senão pois morre é. de pneumonia, né? Não, senão não batiza. Mas como é que era os batismos? Era no rio. Ela foi batizada numa açude, né? Foi, Foi num açude. foi. E eu fui num rio de água corrente, que existe até hoje lá, o Lajeado Braga.
batizei naquele rio lá, no dia 20 de novembro de 1960. Eu fui no Rio Fortaleza. Mas novembro ali já é uma época que já tá esquentando mais. Novembro, daí já tá Finalzinho mais. de ano. Tá mais quente, não tomo, não leva um choque térmico Não quando é pisa na tão água. frio, mas sempre que é água de rio, né? É água de rio. E vocês lembram o nome do pastor Mas de é vocês? que batismo quase sempre saía no verão, né? Porque Sim. no inverno você batizar no rio, assim, Ah, sim, a água não bem pode, mais né? gelada. Então os batismos geralmente eram no verão. Sim. Eu vou responder a pergunta dele. Pastor que me batizou, o pastor João Catevinck, faleceu há pouquinho tempo. Olha só. Não faz muito tempo que ele faleceu, um baita de um alemão. Se ele entrasse aqui, ele quase encostava a cabeça lá em cima. Bah. Tu tem aí, né, Vão, um pedaço do jornal que conta a história dos Adventistas, não tem? Tem. Deixa eu ver. Ah, e aquele ali é do quê? Do Rádio Postal? Hã? Esse ali é do quê? Esse aqui é o meu diploma. Do quê? Da Da escola volta- Rádio... do estudo da volta da profecia. Quer dar uma olhada aí? Os estudinhos. Certificamos que Maria Pereira Rocha terminou satisfatoriamente o curso universal sobre as Sagradas Escrituras, patrocinado pela Escola Rádio Postal da Voz da Profecia. Bem diferente, não sei se vai dar para aparecer mostrando para a câmera, né? Mas tá aí o certificado da Maria. Ó, Gabriel. E esse aí é? Ah, aqui, ó. Aqui é a igreja que vocês iam. Aqui tá a igreja que eles iam. Só essa fotinho aí é do tempo da minha mãe, do tempo da minha tia, que era adventista. E aí a gente vê ali as construções, né? Como é que eram as construções lá no tempo das igrejas. Era Ali tudo, mais ou menos mostra. era parecidinho. tudo de madeira. Hum, O material era muito difícil. sim. E é tudo madeira, o pessoal tudo pobre. E quando... Essa foto aí tem um zoninho. Tem. Eu gosto muito de guardar as coisas antigas, Sim. sou assim de guardar, porque eu acho assim tão bonito, você é uma coisa que já passou, você recordar que era bom, Sim, né? Então eu sim. gosto de recordar. Por isso que eu tenho um monte de coisas antigas guardadas. Não, e é tudo lembrança, né? Que... É, Ah, podia montar um museu, né? mas vontade não falta. Mas e se tava calor? Como é que fazia? Não tinha ar-condicionado, então? Mas Tinha de nada. maneira nenhuma. Ar-condicionado da igreja, a maioria das reuniões era debaixo dos timbó. Timbó é uma árvore. Não sei se vocês conhecem. Já vi. Conhece? Já vi foto. Timbó. Os dias de tempo bom, assim, fazia as crianças debaixo dos timbó, porque na igreja não tinha lugar, era pequeno, e enchia de gente. Lá a igreja iam na igreja, não ficavam em casa, sábado, domingo, quarta-feira. E pra ir na igreja? Era de carro, ônibus? Carro, homem. No pé 2. É Expresso Canelinha. Quanto tempo levava pra chegar na igreja? Quem morava perto, 10, 15 minutos, estava na igreja. Mas quem morava longe, eu acho que Eu não. levava uma hora e 10 por aí, onde eu morava, no Braga, lá até a igreja. Isso quando eu era guri. 1 hora e 10. Mas era bom. Era bom. Eu acho que o povo de antigamente eles têm uma definição diferente de bom, né? Por causa que hoje se a gente leva 20 minutos de carro e o carro não tá ar-condicionado, já tá ruim. Já tá reclamando. Já tá ruim. Mas levava 1 hora e 10 a pé, no calor e no frio. Mas, e ainda tinha um detalhe. O final do pai, na maneira como ele criou nós, se nós não fôssemos os primeiros que chegassem na igreja, nós estávamos atrasados. Tinha que ser os primeiros. Então nós éramos os primeiros que chegavam na igreja. Sempre. A turminha do Basílio, uma tropa Levantado de madrugada. de negrinho. Imagina. Claro. Eu hoje, da minha casa até a igreja ali que a gente frequenta, 25 minutos caminhando. E ainda às vezes dou uma reclamadinha Pois é. pra ver a diferença, né? E aí é tudo calçado, né? Ainda é Lá tudo não, calçado. lá era chão batido. E no verão tinha um pó, Eu imagino. terra vermelha, e tu chegava na igreja todo sujo. E no inverno devia ter poça d'água por Barro. tudo. Barro, que barro. aquilo, barro liguento, assim, terrível, que a gente perdia o calçado, se quem estava de calçado.
E não botava uma sacolinha ali eu não tinha calçado, nos andava de pé descalço sempre. E olha, e a igreja era animada. A programação jovem era assim, ó. Ah, isso aí é um... Era assim de jovem da igreja. Tinha brincadeira para os jovens. E fazia um culto JA de tarde. Naquele tempo chamava-se Liga. Liga. Mas era muito bom. E como é que funcionava a liga? Era culto assim, normal, reuniões que faziam? Tinha, né, na igreja a reunião da juventude, e depois aí tinha brincadeiras. Social para a juventude, era muito bom. Até tinha uma brincadeira que dizia assim, ó. Eu fui à Bahia comprar um chapéu da cor da lua, da cor do céu. Não é para mim, não é para ninguém, é para o moreno que eu quero bem. Aí ia na roda, assim, colocava na cabeça do rapaz, na cabeça da moça. Era divertido. Era Bem muito diferente. bom. Eu gostei bastante. Pena que eu aproveitei muito pouco. Mas e se não for moreno e for asiático? Hã? E se for... moreno. A morena moda Moda da música. Aí fica de fora da roda. Não participa. Olha, eu quero dizer para vocês que eu sinto saudade daquele tempo. Era muito bom. Eu vi aqui no pedaço do jornal que está escrito Túnel do Tempo, que a família Kimpel foi a pioneira dos adventistas no Rio Grande do Sul, isso. Isso. Chegou a... Não me toque. Não me toque. Não toque. Eu acredito que a gente conheceu alguém dessa família, né? Alguns Tinha esse sobrenome? desses mais novos que estão Claro. aí, né? O Ernesto Kimpel, que era naquele tempo, a gente conheceu ele. O pastor que fundou a primeira Eu associação. acredito que era dessa família aí. Sim, ele era da mãe toque. É. Mas a programação jovem que vocês falaram que é liga, né? Tinha de quanto em quanto tempo? 15 dias. Olha só. 15 dias. 15 dias. Porque nesses intervalos tinha trabalho missionário. A E juventude trabalhava no trabalho missionário. Como é que é o trabalho missionário? Porque hoje o nosso trabalho missionário que a gente faz geralmente é online, né? Tu manda mensagem pelo céu. Como é que fazia na época? Era, no meu tempo, no tempo dele também, era distribuição de folhetos. Tudo, estudo. É mesmo que você faz hoje. Estudo mesma bíblico, coisa. visita e auxílio para as pessoas, levar auxílio. O pessoal era pobre, mas era missionário e era generoso. A igreja, de um modo geral, tem que ser generosa. Se não for, não está cumprindo com o objetivo. Tem que ser generosa. Entrava todo mundo no mesmo espírito. Exato. O Rabelo acho que ficou consagrado como pastor da Voz da Profecia, né? Vocês escutavam muito a Voz da Profecia? Eu Sim. escutava bastante. Direto. Eu tinha domingos assim que eu ficava triste, porque a minha tia era muito católica. E quando ela ia na missa, e eu ficava para escutar a Voz da Profecia no rádio, né? Porque TV não tinha. E a tia chegava da missa e desligava o rádio. Aí eu ficava assim muito triste, porque eu dava graça quando ela ia na missa assim mais tarde. Às 8 horas era a Voz da Profecia. Sim. Então, quando ela ia na missa das 8, eu ficava feliz, porque daí eu podia escutar toda a Voz da Profecia. Era muito linda. A Voz da Profecia do Roberto Rabelo é bonito agora, mas era mais bonita ainda naquele tempo. Para mim, para o meu gosto, eu tenho saudade. Até comento com ele, né, que por que eles não põem os CDs da pregação dele na Voz da Profecia. O conselho, Giovano, o conselho que ele dava para as moças. Mas, olha, eu tenho gravado na cabeça tudo. Uma hora eu vou contar direitinho lá na igreja para vocês. Mas pode contar agora? Pode contar? Não, lá na igreja eu vou contar para a juventude. Vai deixar um mistério para quem tá olhando. É o conselho que ele dava. Esse é o certificado de batismo da época. Sabe o nome de quem assinou o certificado? Quem me Pastor batizou. Ivo Souza. Ivo Souza. Quem? O de batismo.
O de batismo, não. O meu é Stanislau Bogdani. É. O meu batismo. O meu era João Catevin, do batismo. Esse pastor aí me batizou e fez o nosso casamento. O Bogdani. É bem diferente da realidade de hoje, né? Eu acho que assim, ó, um pouco da dificuldade ajuda a manter a pessoa mais firme, né? Ou a pessoa ter mais convicção no que ele tá fazendo. Porque Tranquilo. era bem mais difícil só pra chegar na igreja, né? Mas tudo era difícil. Tudo. E vigília? Faziam vigília? Fazia vigília. Só que não fazia a noite inteira. Uhum. Lá, porque o pessoal era na colônia, né? Mas fazia até 11 horas, meia-noite, por aí. Depois ia tudo embora. É longe, tudo morando longe, quase tudo, né? É. A maioria morava muito longe da igreja. Nós tivemos sorte, ficamos bem pertinho. Depois que nós casamos, né? Sim. É. Mas antes... Ela falou bem pertinho, né? Eu lembrei dele falando que levava 1 hora pra chegar na igreja. O bem pertinho é relativo. Nós já nem 10 minutos, era bem pertinho. depois- 10 Era minutos. bem pertinho. Depois nós casamos, né? Mas É. antes era 1 hora e pouco. E um tempo era quase 2 horas, quando nós morávamos no Alto Paraíso. Ah, Quando nós casamos, que fomos embora para lá. lá nós madrugávamos para vir da igreja. E vinha de a pezinho. Que distância dava, mais ou menos? Eram 12 quilômetros. E nós vinha a pé. 12 quilômetros. Mas daí a minha mãe morava ali perto da igreja, então daí Sim. a gente almoçava na casa da minha mãe e depois de tardezinha a gente ia embora. 12 quilômetros dá mais de 1 hora, hein? Ah, Era muito divertido. Era bom. Eu gostava. Era bom. E Era desbravador? Os desbravadores que estão olhando nós, como é que era? No meu tempo não tinha desbravador. Não tinha. Só se ouvia falar desbravador, mas lá... Mas vocês chegaram a ser do clube depois, mais pra frente? Eu nunca fui, mas ela foi. Foi? Mas- Na época do uniforme CAC ainda. Eu fui desbravador lá em Curitiba. Aqui no Rio Grande, não. Lá em Curitiba, quando nós fomos embora para lá. E como é que era? Eu e as meninas. Era bom. A tua mãe deve saber. Mas os acampamentos tinha algum tipo de regalia ou não tinha regalia nenhuma? Na igreja quase não tinha. Eu acho que é igual como é agora. Mas só já acampava no mato. Não, mas agora eu vou contar como é que é, então. Agora a gente acampa debaixo de telha e com colchão. E leva a cozinha com... se der, leva até fogãozinho elétrico, forninho elétrico. Não lá. Não, e tem que ter chuveiro que esquente, né? Por Lá favor. era improvisado, assim, para cozinhar não tinha, era no mato. As barracas a gente colocava. Às vezes os militares emprestavam a barraca para os desbravadores, mas era bem mais rústico do que agora. Não deixa o Neri ouvir isso aí, né? Agora não, agora vocês acampam em lugar que tem Não, tem eu vou fazer- banheiro, tem Sim. chuveiro. Tem que ter chuveiro, com água quente, né? Por favor. Lá era no mato mesmo. Não. Mas daí não é desbravador. E aí tomava banho como? Não tomava. Hã? Sempre Ia tinha, pro rio. Sempre tinha rio, é. Sempre tem os que não tomam, né? Sempre tem. É isso Tinha até rio. hoje, normal. Não, é que assim, ó, eu vou explicar pra gurizada como é que faz. Tu chega no... Primeiro que na noite que tu chega, tu não precisa tomar banho, porque já tomou banho em casa. É pra ser, né? Na teoria. Não precisa. Então na noite que tu chega, tu não precisa tomar banho. Na outra noite, só é necessário se tu não tem um desodorante bom. Se tu tem um desodorante bom, ainda não precisa. Aí no terceiro dia vai ser obrigatório se tu fez alguma atividade que suasse durante o dia, né? Entendeu? Se tu não fez nada que suasse durante o dia, no terceiro não precisa. E como geralmente leva 3 dias, o acampamento, então tu toma banho no quarto quando tu chegar em casa, né? O segredo é ir acampar na quinta, então. Que daí no sábado tu não soa muito. Claro. Entendeu? Se seguir essa logística, dá. Aí tu consegue passar um acampamento sem banho, mas daí tem que ter sorte de dar esses pontos. Mas se fosse no acampamento deles ali no Rio, aí a gurizada não ia tomar banho mesmo. Pelo menos os de hoje não ia tomar. Mas vamos dar um desconto, né? Há um tempinho atrás, não faz pouco tempo, a gente foi acampar ali em Morro Reuter. Acho que foi Morro Reuter.
Tem um riozinho ali, gelada a água ali, já entrei uma vez. E o tempo não tava muito quente não, né? Piscou o olho e tava a galera, todo mundo dentro do rio lá. Saiu um gurizinho lá, todo tremendo, né? Precisa ser corajoso, né? Eu não tenho essa coragem. Enfrentar. A escola sabatina na igreja de vocês, como é que funcionava? Era uma beleza. Eu digo era porque hoje em dia está muito diferente. Muito diferente. A presença era bem forte. Era forte a presença, o sistema cantava hino do inário e tinha hino oficial da escola sabatina. Ah, isso aí, vocês me falaram uma vez. Como é que tinha, funcionava os hinos oficial? Tinha hinos oficial, tinha 2 hinos oficial. Era o 207, que era prontidão às armas, do inário antigo, antiguíssimo mesmo, dos anos 50 e pouco, 60. E a escola sabatina, que era 209. Um é 207, outro 209. E com esses 2 hinos eram os hinos que iniciavam a escola sabatina. Isso era oficial. Não se iniciava com outro hino. E só se cantava hino do inário. Não tinha coletânea de fulano, de beltrano, de ciclano, de conjunto isso, de aquilo, não. Era hino do inário. Do inário. E tinha coletânea jovem, e daí isso era para a liga. Daí sim. Na liga cantava, mas na igreja, assim, dos cultos, não. Era só inário. Só o inário. Tinha que aprender a cantar na marra também. Isso aí. E outra coisa que era bom, a lição da escola sabatina não era passado em geral, como passa hoje em dia. Hoje em dia, 2 sermões que nós assistimos na igreja. Na escola sabatina é um sermão, a lição, e depois outro sermão, que sempre tem que ser mesmo, né? Na segunda hora. Mas a lição era em classe e tinha recapitulação. A lição, por exemplo, dessa semana, a gente no sábado estudava ela na igreja, né? No outro sábado que vem, recapitulava, uns 5 minutos, 10 minutos eles davam para recapitulação, para gravar. Então, daí gravava bem a lição. Hoje, não existe mais isso. Então, eu acho assim, mais espiritual. Quem sabe eu tenho enganado, mas eu acho que naquele tempo era mais espiritual. Era dividido em classes também. Em classe. Sempre foi. Desde que eu me conheço por gente. Era dividido, tinha a classe adulta, tinha dos jovens separados, das crianças também. Isso. Tudo. E 2 professores. Um professor e um vice. Naquele tempo era professor e vice. Depois mudaram para 2 professores, para não ter esse negócio do vice. Não, ele que é o professor, ele que passa. Não. Aí mudaram para 2 professores. E está certo, não está errado. E a carta missionária, como é que fazia? Carta missionária. Hoje passa um vídeo no telão, né? Mas naquele tempo era uma pessoa, o diretor da escola sabatina, a diretora arrumava já com antecedência, sábado que vem é você que apresenta a carta. E vinha a carta missionária, tinha igual uma lição, que era a carta missionária, vinha da associação. Depois terminou aquilo, não veio mais com essa história de telão. Uma história muito bonita, né? Que vinha para a pessoa contar. História de fidelidade, de amor. Era muito bonita a carta missionária. Era diferente até. Hoje é raro tu escutar uma história bonita mesmo, né? Na carta missionária. Tudo vai mudando, não sei porquê, mas tudo muda. Mas para quem tá vendo e talvez esteja um pouco perdido no assunto, a Igreja Adventista, ela surgiu no Brasil há 125 anos, né? Mas ela surgiu nos Estados Unidos em 1844, né? Isso. 1844, com Guilherme Miller.
E foi um cara que por um tempo teve que andar sozinho, né? Pra poder entender o que a palavra queria dizer pra ele, ou entender o que era a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que fez com que Miller, no final, conseguisse criar toda a tese dele, né? Sobre essa profecia. E daí, aconteceu a decepção de 1844, que o que Miller preveu que ia acontecer não aconteceu. A gente faz um podcast explicando só sobre Miller porque leva muito tempo, né? Então, pra quem tá um pouco perdido, a gente vai fazer um explicando sobre Miller. Só que o ponto que eu quero chegar é que Miller teve que ficar um bom tempo sozinho sem pregar, né? Sim. Pra poder entender que o chamado dele era pregar. Então, talvez Deus fale com as pessoas na solidão também, né? E a avó tem algo pra falar sobre isso, eu acho, não tem? A solidão? É. O que Não tem uma poesia assim? Tem. Pode declamar. Só. Andava só, não sabia sorrir. Vivia triste e era infeliz. Andava só, sem ter aonde ir. Um sábado saí para caminhar. Veio alguém me convidar. Vamos à igreja, vais te alegrar? Pensei um pouquinho, não recusei. Naquele sábado, Jesus encontrei. Eu era infeliz, agora não sou. Jesus querido me transformou. Hoje sou feliz, vivo a cantar louvores ao Pai que a paz me dá. Essa paz vou sempre encontrar no lar feliz onde irei morar. Esse lar é o céu, foi Jesus preparar para aquele que não rejeitar. Sós nunca mais vais andar. Longe do Senhor andava, em caminhos de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Sabe como é que ela sabe cantar assim ainda? Muita prática, né? Olha como é que era no tempo dele. É? Hoje acho que o pessoal perdeu um pouco dessa habilidade. Eu perdi. Pelo menos não. É que eu sou da sonoplastia, porque não sabe, eu sou da sonoplastia, então o sonoplasta nunca canta, porque a gente sempre bota o playback, né? Então não precisa o sonoplasta cantar. Pois é. Mas antigamente o povo cantava bem alto. Hoje em dia o povo canta baixo porque tem o acompanhamento do hino, né? Mas antigamente o pessoal cantava mais forte porque era a capela. E agora tem o CD, fundo musical, e daí né? a pessoa fica, né, esperando. Quem canta o CD. Esperando o CD. A igreja acompanha. E daí se o CD falha, se o playback falha, Pronto. atrapalha tudo. Pois é. O pastor visitava a igreja de vocês de quanto em quanto tempo? Às vezes ficava 6 meses sem ir na igreja. Por quê? Ficavam só, sem o pastor. Os pastores, os anciãos. Por quê? Porque o pastor cuidava de, acho que 20 igrejas ou mais, e tudo longe. E o ônibus, final de semana não tinha, naquelas quebradas, era só dia de semana. Daí o pastor tinha que ir por exemplo, para passar o final de semana lá, ir na sexta-feira, de ônibus e ficar. No nosso caso lá, ele ficava acampado na igreja, porque não tinha quem hospedasse ele. O povo tudo pobre, botava o pastor dormir aonde? E aí ele ficava na igreja, arrumava umas acolchoadas, alguma coisa, e ele dormia na igreja. Às vezes ia com a família, com a esposa. Daí alimento, sim, o pessoal dava a comida para eles. Mas era assim, era difícil. Era difícil. O pastor carro não tinha. Eu acho que mesmo, nem sei se tinha carro aqui. O presidente da associação, na época, nos anos 60, era o pastor Floriano Xavier dos Santos. Mas essa época não é do nosso tempo, é antes. Porque quando eu fiquei adventista, os pastores já tinham carro. Alguns já iam de carro.
Esse do pastor ficar lá acampado na igreja, isso aí é do tempo que nós era pequeno, eu acho. Ah, sim, no tempo que eu era... Porque eu me lembro do meu tempo. É no tempo que o bigode era preto. Eu me lembro de pastor com carro, né? Mas já era nos anos 60 e pouco, 70. Pra cá. Porque quando eu era criança, que eu ia com essa minha tia, que era adventista, naquela época, para não dizer que não conhecia um pastor, foi o pastor Cativinho, que é esse que batizou ele. Foi esse aí, porque depois eu saí, com 10 anos, vim morar com a outra minha tia, daí eu não... Só depois que eu fiquei adventista, né? Porque eu não era antes, eu só ia na igreja quando era criança. Conhecia, mas não... Mas eu gostava muito de ver de escutar os hinos, ver as moças cantarem, eu achava lindo. Gostava muito. Desde criança eu gostei. Gostei da música, eu gosto de ver cantar, eu acho bonito. Eu vibro assim quando vejo um jovenzinho, uma jovem lá cantando. A Priscila, por exemplo, ali, ó. Eu amo ver ela cantar. Não é por ser minha neta, né? Mas eu gosto. Gosto de ver. É muito bonito, é muito bom. E uma coisa eu digo, é muito bom ser cristão. Depende, né? Se tu vê eu cantando, é capaz de tu achar muito feio. Não é fácil ser cristão, mas é muito bom. Tem mais alguma dúvida de como é que era na época? É algo que tu quer perguntar? Pode perguntar, que eles são um livro de história. Eles lembram até o nome dos pastores, viu? Da época. Pior. Tinha o pastor Edson Gomes, né? Edson Pereira Gomes. Ari Gomes. Irmão do Edson. Arlindo Guedes. Esse foi bem depois. Marido da Meire. Esse eu me lembro. E como é que funcionava os junta-panela na época? Tinha? Juntar panela era difícil lá na colônia. Lá tinha festa. E para conseguir literatura? A literatura era... Os estudos bíblicos vinham da onde? Já que o pastor ficava 6 meses sem dizer. Mas ia pelo correio. As coisas para o secretário missionário, que hoje não existe mais. Isso. O que é secretário missionário? O secretário missionário era o homem que cuidava da literatura, da igreja, da assinatura, de material para o trabalho missionário. Tudo era com o secretário. E ia já endereçado para ele. As correspondências, as caixas de coisa. E nem ia na casa, porque lá não entregava na casa. Lá ficava na vila, lá num postinho, ali que é o lugar da correspondência. Então, a gente tem que ir lá procurar, ir lá e pegar. E o secretário missionário, ele se encarregava de manter a igreja em dia com o equipamento missionário, com tudo. As assinaturas de lição e revista, era tudo até o dia 30 de outubro. Quem fizesse até o dia 30 de outubro, tinha literatura tranquila. Eu nunca fiquei sem a minha lição. A vida inteira. Nunca fiquei, porque sempre fiz assinatura. Aqui que às vezes andou pifando as assinaturas. Mas lá não. Lá ia. Eu acho que nós ainda temos uma revista lá dos anos 60. Eu acho que tenho guardado, porque eu sou de guardar essas coisas antigas, né? Tem um monte de revista mais nova. Mas até pouco tempo eu lembro que tinha aquela revista. Antigamente. Antigamente. Preto e branco? Sim. Sério? Preto e branco. Nossa, eu falei brincando. Eu falei brincando, mas era preto e branco. Não tinha nada colorido. As fotos que tinha, tudo preto e branco. Era tudo diferente agora, Gabriel. Era tudo. Mas era bom. Para mim era ótimo. Era bem mais rústico, para não dizer difícil. Para mim era ótimo. Mas não tinha WhatsApp? Claro que não. Mas daí como é que era hoje? Mas era bom. Se voltasse aquele tempo, vocês iam estranhar bastante, mas depois acostumava. Logo que a gente casou, eu era acostumada com luz elétrica, né? Mas a gente já estava acostumado com uma regalia, aí então. Depois, claro, né, na cidade, aí depois lá fora, eu andava com
2 lampião na mão. Ih! Porque era muito escuro. Então, dentro de casa não achava as coisas do lampiãozinho, a luzinha de querosene. Mas tudo é vida, a gente acostuma com tudo. A gente pensa assim, ai, mas aquele tempo era ruim. Não era, não, era bom. Era bom. Se voltasse aquele tempo, a gente acostumaria. Agora, esse dia faltou luz ali em casa. Acendi uma velhinha. Então, recordei, eu falei para ele, recordei aquele tempo que eu dava com 2 lampiãozinhos para iluminar. Mas e para construir as igrejas? A associação mandava pedreiro para construir ou Era o pessoal que construía. Era tudo na base do mutirão. Lá não tinha história Às vezes eles ajudavam com a verba. Mas de primeira, isso aí, essas verbas era difícil. O dinheiro sempre foi difícil lá fora, né? Era só barulho de martelo. Agora, o pessoal que os membros mesmo que fazia. Sempre teve aquele que era o carpinteiro prático, o pedreiro, e aí os outros ajudavam. E era assim. O cara mesmo tinha que botar a mão. Mas, claro, não, dinheiro lá era difícil, muito difícil, porque na colônia é só na safra, e a safra é mês de maio, abril, maio. Agora é época do dinheiro, colheita do soja, do feijão, do milho. Mas depois passa um tempo ali que... Eu acho que a igreja era pintada com cal, né? Um cal. Não era Um tinta, cal. era cal. Exatamente. Mas era de uma cor só branca, então. Era. Eles botavam, às vezes, um componente lá que ficava um azulzinho, claro, uma coisa assim. Pozinho, tinha um pozinho que acompanhava o cal, né? Para botar ali para fazer a cor que queria. E durava? Com água, misturava bem, pintava vermelho, Desbotava. verde, a cor que quisesse. Quando fazia, assim, era bonito, mas depois, com o tempo, ficava uma coisa. Por isso que eu digo, tudo mudou. Hoje em dia, tinta esmalte, tinta isto, tinta aquilo. Naquele tempo era cal mesmo. As casas, tudo pintar com cal. Era. Naquele tempo era na gana e na raça, não tem choro. Quem conheceu aquele tempo gosta, tem saudade. Agora, quem não conheceu não sabe nem como é que era. Eu tô aqui tentando imaginar como é que era lá. E a igreja era grande? Vocês tinham padrão para vocês a igreja ou não? Tinha o quê? Padrão? Tipo, a fachada tem que ser assim ou não? Não. Aí faziam. Cada um fazia do jeito que achava. Do jeito que queria. Do jeito que chegava no consenso ali do grupo. Lá tinha a igrejinha do Varejão. O Varejão é um lugar que que o pastor nem sei se ia lá, ia a cada 10 anos. Era um beco lá no meio do mato e era um pico de gente. E aquela igrejinha lá, eles fizeram assim, o telhado assim, e de tabuinha. De tabuinha, nem era de telha. Várias vezes eu fui no Varejão, onde o irmão Jeremias, não sei se você lembra dele, um baixinho, um pequenininho. Não. Jeremias era o Não me diretor lembro. lá. E então era assim, era cada um botava o jeito que queria a igreja e pronto. E naquele tempo era assim, o camarada ele mesmo bolava a tinta, o modelo, o tamanho, e dentro das possibilidades, e assim ia construir a igreja. E as igrejas normalmente eram de madeira. Mas da onde tirava essas madeiras? Madeira tirava dos matos mesmo. Vocês mesmos tinham que fazer as tábuas. Mas claro, serravam, faziam um tal de estaleiro. Estaleiro era 2 camaradas lá. Eles botavam a tora numa altura assim, um lá em cima e outro lá embaixo. Ó. Abraço.
Faziam tudo, faziam a tábua, faziam as madeira quadrada, fazia tudo. Tudo assim. Naquele tempo que o povo trabalhava serviço pesado. Naquele tempo que era duro. Fazer tabuinha para fazer um telhado numa casa. E os cultos lá, eles aconteciam que nem hoje, era sábado, domingo e quarta. Isso. Sem falha. Era difícil, assim, no domingo e na quarta-feira, para o pessoal ali. Que era bem longe, né? Era difícil. Imagina. Difícil. E o pessoal lá trabalhava no domingo. Os adventistas lá trabalhavam no domingo. Sim. Aqui, domingo é folga. Pregam que é sábado, dia de guarda, mas domingo tem que folgar. É que geralmente as pessoas trabalham empregado, né? E daí Sim. no domingo. Mas lá não. Lá a semana começa no domingo mesmo. Mas é o certo. E o sermão durava quanto tempo? O sermão? Ah, não, isso aí não era muito comprido, não. O meu tio, que era acostumado a pregar 45, 50 minutos, já tinha os outros irmãos encarregados de puxar no casaco dele lá. Quando eu estava pregando, quando ele sentiu o puxão no casaco, estão me puxando no casaco, é hora de eu parar. Porque senão ele ficava falando 1 hora e tanto. Tio Duco. Mas era bom. Era bom, porque tinha pregadores bons, homens que destrinchavam. Estou sempre falando, João Antunes. João Antunes é um baixinho, professor. Aquele homem, ele era o professor dos professores. Tinha isso aí lá. Ele era o professor dos professores, tinha classe de professor todos os sábados de manhã. E ele era o professor, mas aquele ali destrinchava tudo. Não tinha profecia, tudo aquilo. Ele era o cara. João Antunes. Hoje a gente vê ali nas igrejas, né, bastante a questão da adoração infantil e até quando falta ali, o pessoal sente falta, né? Exato. E na época lá também vocês faziam? Sim. E tinha bastante criança? Tinha bastante. Bastante criança. Tinha bastante. Isso aí sempre teve. Eles recebiam os livrinhos Na colônia, né? Isso aí os adventistas, quase todo mundo, que tem pouco, tem 2, 3, que tem pouco. Mas aí 10, 12 é comum. Nós mesmos, a nossa turminha era 12. Era 12. Ia tudo para a igreja. Quando era pequeno, depois de grande, aí se apostataram uns. Mas todos, acabaram todos se batizando e acho que morrendo em Cristo. Só no dia da volta do Senhor Jesus que nós vamos ver. Mas vieram para a igreja. Dá bem. Mas 12? 12. Time de futebol já, quase. E ainda tinha um criado ainda, o finado Getúlio. Além dos 12 do finado pai, nós, meus irmãos, o finado Getúlio era um que era meio lelé da cabeça. E o coitado do finado pai registrou ele como filho. Veio para Porto Alegre, aqui para São Pedro, nunca mais. Morreu aí. Nunca mais. Mas aí, vó, tu tem mais alguma poesia? Eu. Pode fazer, se quiser. Pode? Pode. Então tá. Tá bom. Então vamos comer essa pizza. Sorriso. Um sorriso para Jesus alegra o meu dia. Serei muito feliz, sempre terei alegria. A alegria é um paraíso de cores e de fulgor. O amor é o eterno sorriso de Jesus, nosso Senhor. Sorria com alma bela no doce nome de Jesus. Se a vida em sombra se torna, Jesus Cristo é a luz. Mesmo que o sol me esqueça e a lua para mim escureça, andarei sempre na luz, se andar ao lado de Jesus. Amém. Porque Ele é a nossa luz, né? Esse sorriso aí parece que era meio impossível pra quem andava 1h40 pra chegar na igreja.
Mas eu acho que tá até no livro do Taleb. Não sei se tu já ouviu falar. Nassim Nicholas Taleb. Acho que não. Não? Antifrágil o nome do livro. Ele cita... Como é que é a citação dele lá? Ele fala sobre a aleatoriedade, né? Que a gente deveria se acostumar com ela. Que as coisas são aleatórias. Só que ele tenta explicar uma palavra que não existe. Ele dá o título de antifrágil. Seria algo... Qual é o oposto de frágil? Algo forte? Forte? Robusto, talvez? Não. Sabe por que não? Porque frágil, quando sofre algum agente... colocado a um agente estressor, ele se danifica, né? Se quebra, porque é frágil, certo? O forte, não. Ele pode aguentar a porrada, ele vai sair, digamos assim, lesionado, mas vai sair inteiro, mas se lesionou. O oposto de frágil, não concordo comigo, que seria algo que se fosse exposto a um agente estressor, ele saísse mais forte do que ele estava, porque o frágil se quebrou. O antifrágil agora saiu mais forte. O autor tenta explicar que existe isso na vida humana, isso não só humana, né? Dos animais, né? Só que a gente não tá muito acostumado a reconhecer ela, tanto que a palavra antifrágil ela não existe. Se tu for botar no dicionário o oposto de frágil vai parecer forte, mas não é. Assim como o oposto de positivo não é neutro, entendeu? Mas por que eu tô falando toda essa coisa que não tem nada a ver com a história? Porque eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. Eles eram de uma geração que era exposta muito a coisas, agentes estressores, né? Pô, tinha que caminhar 1h40 pra chegar na igreja, não tinha luz, não tinha água, entendeu? Aí pra voltar tinha que voltar de noite, se tava calor tinha que ficar no calor. Iam por convicção muitas vezes, e não por, como é que eu posso dizer, como algo pra relaxar, entendeu? Iam de forma racional e não de forma emocional, por causa que se fosse emocional é muito mais fácil, não concordo muito, tu ficar em casa. Com certeza. Até hoje, se eu tô de carro, é muito mais fácil eu ficar em casa, muitas vezes, do que eu ir pra igreja. Isso que eu tô de carro. Às vezes tá chovendo, eu já não quero ir porque tá chovendo. Na época, iam chover. Quando tava chovendo, não. E existia muita animação. O povo era animado. Mas quando tava chovendo, ia pra igreja igual, Mas a pé. tranquilo. Aí, quando era pra construir a igreja, todo mundo se juntava, todo mundo botava a mão, todo mundo serrava a tábua no serrote na mão, não tinha motosserra. Talvez esses agentes estressores ajudou essa geração a se tornar mais forte que a nossa geração de hoje em dia, né? Até porque pra fazer um curso bíblico pela rádio postal era rapidinho, né? Só 15 dias pra responder. Só 15 dias pra responder. Mas a gente tem uma surpresa aqui, já que tem gente aqui que tá ficando mais velho hoje, né? Que falando nisso no podcast. Eu vou pedir pros bastidores trazer aqui a surpresa. É de coração, tá? Foi um lembrete de todo mundo. Vai ter um cartão também, só que o cartão vai vir daqui a pouco, tá? Pode trazer aqui. Sogra não é pra chorar? Não vou chorar. Pode entregar ali pra aniversariante, né? Oba! Obrigada, meus amores. Sabe que flor é essa? Muito obrigado. Eu acho que eu sei. É lírio. Acertou? É. Gosta? Mas Se não gosta, faz de conta que sim. só eu vou continuar. amo. Eu amo. Mas muito obrigado. Olha, que Deus abençoe vocês. Gostei mesmo. Esse presente não é só nosso, é de todo mundo da igreja que conhece vocês também, da Feitoria Cedar aí. Já tá, com certeza eles estão mandando um abraço pra vocês. Eu achei lindo. Pro pessoal que já é o monumento histórico tombado da igreja. Maravilhoso. Que veio trazer, acho que um exemplo também de perseverança pra gente, né? Que muitas vezes tá dando uma chuva. Eu quando chove não tô muito afim de sair de casa. Que lindo. Recebi um exemplo aqui de ver que eles eram batizados no rio sem esquentar. Ó, pra quem reclama lá dos batismos que às vezes a resistência não funciona, tá ali, ó. Tá. Foram no rio e não tinha resistência, não botava resistência no rio pra esquentar. Não. A gente agradece então por vocês terem vindo aqui, terem topado o desafio, mesmo no dia do aniversário. Não teve o bolo, teve pizza, não chegou a substituir o bolo, né? Mas... Eu tenho até agora, eu não trouxe, mas eu tenho a foto do meu batismo dentro do rio. Tenho ela. Do rio. Dentro do rio. Tenho a foto. Quem sabe amarelinha cantar aí, já, porque, né? que quer cantar um parabéns. 68. Eu batizei dia 16 de novembro de 1968.
Tu viu ali no certificado, 68. né? Aham, tava olhando aqui. Uhum. A galera que tá nos bastidores aí que sabe cantar, não tá rouco? Tá rouco hoje? A galera que sabe cantar, eu não vou me arriscar a cantar parabéns, porque senão eu vou acabar estragando o áudio do podcast. É capaz de estragar o microfone aqui, daí a produção vai ficar brava comigo, porque eu quebrei o microfone Não tem deles. problema, não tem importância. Mas na edição a gente bota um parabéns aqui, não se preocupa. O que vocês acharam? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu gostei. E gostei da pizza. também. Gostou da pizza? Nunca tinha comido eu ainda essa não pizza. provei, Como é mas que é o eu vou nome? comer. O sabor é uma de marguerita e outra de brócolis. Aí, da onde eu comprei, eu não posso falar pra não fazer propaganda agora. Mas depois eu falo. Mas Porque olha, não patrocinaram a gente ainda, é tá? coisa boa. O motoboy que vem entregar pizza aí, se quiser levar pro lugar lá, se tá assistindo o podcast, a gente aceita patrocínio, tá? Não tem problema. Assim que patrocinarem nós, a gente posta o nome deles ali. Eu espero que não tenha. Acho que na caixa não tem, eu tava olhando. Me dá Ah, um não, Tem, mas tá de tem ponta sim. cabeça. Opa, guardanapo, Gabriel. Na edição a gente vai apagar esses nomes. Muito boa. Olha, gente, estava muito bom. Agora eu vou experimentar a pizza. Vou experimentar uma pra dar pizza. nota. Muito obrigado para vocês que assistiram a gente até aqui, para todo mundo da igreja. Espero que tenham gostado, aprenderam um pouquinho mais da história, que talvez fica perdido com o passar do tempo, né? Pelo menos eu acho que a maioria das pessoas nem sabia que existia escola rádio postal. Rádio Escola Postal. Rádio Postal. E acho que muita gente nem sabia, que nem sabe quem era Roberto Rabelo. E que ele foi o primeiro orador da Voz da Profecia, não sabe? E que orador. Ele é o autor do jargão. Como é que era o jargão dele? Como é que era o jargão do Roberto Rabelo? Deus te abençoe. Deus te abençoe e te guarda, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. ti e tenha misericórdia de ti. Eu tenho ainda os discos de vinil Disco de da Voz vinil. da Profecia. Só, não sei, eu acho que aquele meu som lá tá estragado, não posso escutar. É, Mas eu tenho guardadinho, assim, sem um risquinho. muito tempo de uso. É. Mas muito obrigado aí pra galera que assistiu a gente até aqui. A gente tá mandando um abraço pra todo mundo da igreja aí, de coração. Tem alguma coisa pra falar, gente? Não? Valeu. O podcast encerrou por aqui. Na próxima a gente traz mais algum... Só uma coisa, Talvez mais algum monumento histórico uma tombado. coisa que eu repito. Tchau. É muito bom ser cristão. Isso eu repito. Quem não é, fique, porque é bom.